Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje iniciando uma série com 7 vídeos consecutivos para aprender com o Senhor através de sua palavra a nos posicionar, a nos movimentar no campo de batalha. No vídeo anterior foi trazido aqui no texto de Ezequiel 37, quando ele é levado para o vale de ossos secos, tudo aquilo que Ezequiel precisou, na verdade, fazer, ou que o Senhor direcionou para que ele fizesse dentro do vale. E a primeira direção que Ezequiel recebe é quando ele, na verdade, ele é levado no Espírito do Senhor, pela mão do Senhor, para dentro daquele vale. Então, quando ele chega naquele ambiente, ele não vai na carne. Não teria condição de Ezequiel ver aquela visão na carne. Não teria, na verdade, condição de Ezequiel compreender o que estava acontecendo na sua naturalidade. Então, o Senhor precisou levar ele, o Senhor precisou direcionar ele em espírito para que ele entendesse o que estava acontecendo. Estou aqui recapitulando, porque talvez você não assistiu o vídeo anterior, para que você compreenda o que o Senhor irá fazer, o que o Senhor quer trazer para nós no dia de hoje. Porque esse é o vídeo inicial que ele irá dar as instruções corretas para que a gente venha se movimentar. Então Ezequiel é levado para aquele lugar, ele anda no meio do vale, e eu tenho certeza que ele não andou de qualquer forma, porque se ele desse um passo em falso, ele poderia destruir a estrutura que já estava fragilizada. Então ele precisou, na verdade, se movimentar com cautela, precisou, na verdade, saber se posicionar corretamente dentro daquele lugar, para que ele não viesse destruir a estrutura que ainda existia. Então também essa foi, na verdade, um posicionamento que Ezequiel precisou ter dentro do vale, que você precisa ter também dentro desse vale, desse campo de batalha que você hoje está provavelmente vivendo, se não que irá viver, porque todos nós que estamos aqui iremos passar por momentos de batalhas, por períodos onde a guerra, na verdade, ela é constante, e nós precisamos receber as instruções do Senhor para ter êxito diante dessa situação, diante daquilo que está acontecendo. Então, quando ele chega naquele lugar, além de saber como andar no meio do vale, ele recebe uma instrução da parte do Senhor, porque quando o Senhor pergunta para ele se tinha condição daqueles ossos reviver, ele diz que não sabe, e realmente ele não sabia o que fazer. Então ele passa para o Senhor que ele não sabia, mas que o Senhor sabia se tinha condição ou não de acontecer. E não é diferente, talvez você esteja aí vivendo, como foi falado no vídeo anterior, não sabe como fazer, o que fazer. Você sabe até muitas vezes que está sendo afrontado, que está sendo muitas vezes, o inimigo está tentando destruir, está tentando, na verdade, contra a sua vida, contra a vida de seu familiar, contra alguma área da sua vida, e você até sabe que está acontecendo, mas você não sabe como se posicionar. Então, Ezequiel, na verdade, transfere essa responsabilidade, porque o Senhor, além de ter o controle, ele sabe o que está fazendo. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E hoje, a instrução de hoje, na verdade, as primeiras instruções, porque ali foi uma introdução daquilo que aconteceu ali, naquele vale, para que a gente venha se entender. E hoje o Senhor vai estar trazendo para nós, através da palavra, que se encontra ainda nesse mesmo texto. E eu quero já ler aqui 2 versículos da palavra do Senhor, para que a gente venha entender o que o Senhor quer nos ensinar no dia de hoje. E diz assim: E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que Ezequiel, ele profetiza.
Eu acabei lendo o versículo 3, mas na verdade era o 4 e o 5. Quando ele recebe a ordem para que ele profetizasse, assim ele faz. Então, o que eu entendo aqui nesta palavra é que Ezequiel, ele se sujeita à vontade de Deus. Ezequiel, ele põe em prática aquilo que o Senhor direcionou ele a fazer. E nós iremos iniciar esta série, esta campanha, na verdade, de 7 dias, colocando em prática aquilo que o Senhor nos direcionar. Desde já a direção é que precisamos, na verdade, né? Orar, tirar um horário específico, você que talvez trabalhe, que não tenha, na verdade, um momento disponível o dia todo, você vai tirar aquele período, aquele momento, quando você estiver em sua casa, para tirar pelo menos meia hora de oração, especificamente pedindo ao Senhor para que Ele venha revelar a raiz do problema, para que Ele venha, na verdade, mostrar o que está acontecendo, pedir para que Ele traga para a luz o que está em trevas, pedir para que Ele revele as obras do diabo, pedir para o Senhor para que Ele mostre qual é a raiz, qual é a legalidade, qual é a brecha que foi aberta para o inimigo estar acessando esta área. E você vai orar, né? Você que se propôs a entrar nesta campanha, você vai orar pedindo ao Senhor para que o Senhor ele mostre para você e declare o Salmo 139, pedindo para que o Senhor revele o que está oculto, para que o Senhor faça uma sonda, pedindo para que Ele, na verdade, mostre por aonde, né, que o inimigo está acessando, né, o que é que ele está, na verdade, se apropriando para poder estar tentando, na verdade, resistir à sua oração. Porque, como eu falei há um tempo atrás, muitas vezes tem pessoas que elas oram, que, na verdade, elas estão, na verdade, têm um relacionamento com o Senhor, mas não é somente orar, é necessário o posicionamento correto. Existem outras coisas mais que precisam ser feitas para que você venha ter êxito no campo de batalha. Então, desde já, irá se abrir um propósito de 7 dias, um propósito de consagração segundo a sua condição. Você que não pode consagrar muito tempo, porque tem alguma restrição, abra pelo menos um período de 3 horas, né, especificamente, sendo que nesse período você tenha tempo para orar, para buscar, né, porque às vezes você pode abrir um período de 3 horas de relógio, mas você não tem tempo para conciliar a oração, a leitura da palavra, então é necessário que seja um horário, um período que você esteja, né, disponível. E durante esse período de 7 dias que você vai estar, né, nesse propósito, você que se propôs a entrar, você vai pedir para o Senhor revelar a raiz ou a brecha, a legalidade, né, que o inimigo está acessando. E quando ele mostrar, com certeza ele vai te dar mais algumas direções. Isso aqui é para simplesmente iniciar, para que o Senhor revele, né? E quando o Senhor revelar, Ele vai lhe instruir aquilo que você precisa fazer ou deixar de fazer para que o inimigo não tenha êxito. Então, peça para que o Senhor lhe dê as instruções corretas de como lidar com essa situação. E Ele vai, na verdade, te direcionar o que você deve, né, acrescentar. Porque é Ele que sabe os pensamentos que tem ao seu respeito e é Ele que sabe como trabalhar na vida de cada um. Então, desde já, né, a primeira instrução para o dia de hoje é isso: se sujeite à vontade do Senhor, coloque em prática aquilo que Ele está ensinando, porque não adianta ouvir, a não ser que você queira, na verdade, ser, né, atacado, afrontado o tempo todo nessa área. Eu tenho certeza que não. Então, para você, na verdade, ter êxito, você precisa, né, se utilizar das armas espirituais, exercer a autoridade, o poder que o Senhor já derramou sobre a sua vida. E quando você for orar, peça para que o Senhor te revista,
para que o Senhor, na verdade, te fortaleça, para que o Senhor te dê, na verdade, entendimento, sabedoria para lidar com essa situação. E Ele vai lhe dar, na verdade, as coordenadas necessárias para que você seja bem-sucedido. Eu vou finalizar aqui, para o vídeo não ficar muito extenso. Amanhã, se assim o Senhor permitir, estarei aqui trazendo, né, o segundo direcionamento, porque nós iremos trabalhar áreas específicas, embora talvez você esteja sendo atingido em uma determinada área, nós iremos trabalhar, na verdade, durante esses 7 dias, áreas específicas, para que nós venhamos, na verdade, saber lidar com cada situação de forma correta. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, coloque em prática aquilo que o Senhor te direcionar e eu tenho certeza que você vai ser bem-sucedido no meio desta guerra. Que Deus te abençoe e até a próxima.